Na verdade, a gente tem que esclarecer que não é uma criação de uma delegacia, mas foi uma ramificação da delegacia do Garras, já que ali nós temos diversas seções de investigação. Nós temos seção de explosivista, que investiga crimes envolvendo explosivo, seção de roubo a banco, que investiga crimes de roubo a banco, e a seção de abigeato, que investiga crimes de furto de gado e semoventes, gado equino, gado bovino, gado suíno, qualquer tipo de semovente. O que foi disponibilizado lá para a sede do IAGRO foi a seção de abigeato, ou seja, a seção que investiga crime de furto de gado bovino, que é a predominância aqui no nosso estado. Essa seção foi transferida para lá com o objetivo de estreitar o relacionamento entre os investigadores, os órgãos públicos encarregados de fiscalização de compra e venda de gado, no caso o IAGRO, a Agenfa, e os próprios produtores, que eles se agregam ali na Acrisul, ali é a sede onde eles se reúnem. Então, estando ali os investigadores, vai facilitar o intercâmbio de informações e até mesmo o recebimento de denúncias acerca de crimes de furto de gado que eventualmente tenha sido sofrido pelos pecuaristas. Foi inaugurado semana passada, lá ao lado da Acrisul, em um espaço cedido pela Acrisul, a partir de uma parceria formada entre a Acrisul e a Polícia Civil. A direção da Polícia Civil achou por bem que essa parceria iria, assim, facilitar a investigação de crime de furto de gado bovino. Por isso aceitou a parceria, o Acrisul disponibilizou as salas, disponibilizou computadores, internet, telefone, para que os investigadores possam fazer uso daquele espaço ali dentro da Acrisul, e ali ele terá um contato mais próximo com os pecuaristas e com os órgãos de investigação, que é o IAGRO e a própria Agenfa. Nós temos 5 policiais disponibilizados na seção de abigeato, mais um delegado de polícia que acompanha as investigações envolvendo crime de furto de gado. Esse ano foram presas, tirando esse pessoal que foi preso ontem, aproximadamente 30 pessoas envolvidas em furto de gado bovino. São quadrilhas que se formam com objetivos exclusivos, específicos de furtar gado. É um furto diferenciado porque ele exige toda uma logística, caminhões para transporte, pessoas que legalizam a documentação desse gado após o roubo ou furto. Então, toda vez que a gente depara com o furto de um rebanho de gado acima de 50 cabeças, quase 100% que a gente vai encontrar ali uma associação criminosa ou uma organização criminosa envolvida no crime de furto de gado. Esse ano foram mais de 20 casos de furto de gado acima de 50 cabeças, que o furto de gado ali investigado pelo Garras, acima de 50 cabeças, ou quando houver indícios de participação de organização ou associação criminosa no crime de furto de gado. Então já aconteceu aproximadamente a apreensão de mais de 800 cabeças, quase 1000 cabeças de gado. Ontem teve esclarecimento de uma associação criminosa que praticou o crime de furto de 20 cabeças, e esse gado ele sumiu em face, eles conseguiram legalizar ele e revender a terceiros em face da documentação que foi agilizada pelos autores do crime. A informação a respeito da comercialização do gado, ela é feita tanto por funcionários públicos quanto pelos próprios produtores, pecuaristas. Ou seja, o próprio pecuarista pode acessar o site do IAGRO, o site da Agenfa, e ele mesmo faz a declaração e ele consegue emitir na sua casa os documentos necessários para o transporte desse gado. Isso aí ocorre o quê? Ocorre uma facilitação da legalização do gado furtado ou roubado. E, por um lado, ele melhora a vida do pecuarista, porque agiliza a documentação do gado que ele vende normalmente, legalmente. Mas, por outro lado, pessoas mal intencionadas usam dessa facilidade para legalizar gado furtado e roubado. Eles acessam o site, eles inserem ali dados falsos de vendas fictícias, e com isso conseguem emitir uma guia de trânsito animal e emitir nota fiscal. Foi o que ocorreu nesse caso agora, que um funcionário fez a emissão da guia de trânsito animal e fez a emissão da nota fiscal. Isso possibilitou o quê? A venda desse gado para terceiro e a não recuperação do lote de rebanho furtado daquela vítima. Ou seja, a gente identificou a quadrilha, identificou para onde foi levado o gado, mas o gado já foi vendido, já foi abatido o gado, e não tem mais condições desse produtor recuperar o seu rebanho.
compete agora, após a condenação da quadrilha, ele entrar com um pedido de ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados pelos autores desse crime. Os crimes envolvendo o fornecimento de informações inverídicas aos órgãos públicos fiscalizadores, ou seja, ao IAGRO e à AGENFA, eles podem ser praticados pelo próprio pecuarista, que aí chama-se o crime de falsidade ideológica, quando o próprio pecuarista informa aos órgãos públicos uma venda de gado fictícia ou um transporte de gado fictício. Ele responde pelo crime de falsidade ideológica. Em se tratando de inserção de dados falsos em documento público, a pena pode variar de 1 a 5 anos. Se essa inserção de dados falsos aos órgãos públicos for feita por funcionário público, a pena já aumenta, ela vai de 2 a 12 anos. Se o fazendeiro ou pecuarista oferecer dinheiro a um funcionário público para que ele faça a inserção de dados falsos aos órgãos fiscalizadores, eu estou falando isso ao IAGRO e à AGENFA, esse pecuarista pode responder também por crime de corrupção ativa, que vai de 2 a 12 anos. O funcionário público que inserir dados falsos para obter vantagem ou receber vantagem devido do pecuarista também está sujeito ao crime cuja pena vai de 2 a 12 anos também. Então, o crime para quem oferece dinheiro, o crime para o funcionário público é uma pena bem alta e existe, como a gente viu aí, a penalização até mesmo para o pecuarista que faz essa inserção de dados falsos. A gente explica aqui que essa inserção, a partir do momento da inserção desses dados, um lote de rebanho furtado pode ser transportado de uma cidade a outra do estado sem que a fiscalização possa identificar esse gado roubado, porque a identificação vai ficar somente na marca do gado e a polícia fica sem o poder de fiscalização porque não tem informação. Muitas vezes a pessoa arruma os documentos antes mesmo de praticar o furto, ou seja, ele praticou o furto ou o roubo do gado, ele já está com o documento pronto. Ele embarcou o gado no caminhão, ele pode transportar ele, passar por qualquer barreira, porque ele está com a documentação legal emitida. Ela foi emitida legalmente, porém, a partir de informação falsa prestada pelos autores ou pelo próprio pecuarista, no caso que ele quer lá regularizar o rebanho dele. Existem aquelas pessoas que compram o gado com a documentação gerada ilicitamente, esse a gente chama de terceiro de boa-fé. Existe o frigorífico que compra o gado, vem com a nota, ele não sabe que ele é de procedência ilícita, mas existe aqueles também, usa só esse documento apenas para o transporte, tem pleno conhecimento de que trata-se de um rebanho de gado furtado ou roubado. Tá certo? Esses são enquadrados como receptador e são presos, e se houver durante a investigação, se houver a identificação de que ele se uniu a terceiro, mais de 3 ou 4 pessoas, ele incide ainda no crime de associação criminosa. E se essa associação criminosa praticou diversos reiterados crimes, esse crime evolui para organização criminosa, cuja pena é mais alta ainda. Página Brasil. A notícia em um clique. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.